jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando estiver morando lá, direi não há tribulação. Pra mim é triste estar aqui, muito longe sim do Salvador, pois moram já com Ele ali, os salvos pelo seu amor. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando estiver morando lá, direi não há tribulação. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Senhor, completa paz aí terei, pois me dará o Salvador. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando estiver morando lá, direi não há tribulação. Estando lá, eu gozarei de toda a bênção divina. Também com Cristo reinarei na sua glória eterna. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando estiver morando lá, direi não há tribulação. Saúde, amados irmãos, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Arrebatamento secreto destruído pelos originais. Amém? É o tema desta mensagem. Arrebatamento secreto destruído pelos originais. Amém? Após uma cuidadosa análise e um exaustivo estudo, nós verificamos que todas as palavras que falam sobre a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, todas as palavras no original, nos originais grego, nos originais em grego, nenhuma delas nos diz que Jesus virá de uma forma invisível, muito menos secreta. Amém? Mas todas falam de algo visível. Vamos iniciar aqui com Mateus, antes de Mateus 24, um texto clássico que se encontra em 1 Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, glória a Deus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Depois vamos ler mais alguns versos. Vamos para a primeira palavra, que é parousia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim: Porque dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ora, esta palavra aqui vinda vem do grego parousia. E parousia significa presença. Amém? Presença. Chegada, advento. Portanto, significa presença como sentido primário, como segundo sentido significa vinda, chegada, advento. Aleluia, aqui também significa, aqui abre-se um parênteses, aqui, volta futura e visível de Jesus no céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Porquê? Porque, assim como a primeira vinda de Jesus não decorreu
num lapso curto de tempo como num dia de 24 horas, não foi só num momento do tempo, mas demorou 33 anos e meio, mais os 9 meses da gravidez de Maria. Assim também a segunda vinda, e teve vários eventos incluídos nele, como por exemplo o batismo de Jesus, como por exemplo Andakaimas, o ministério de Jesus, com pregações, com ensinos, com profecias, com curas divinas, libertações e milagres, não é? Incluiu a prisão de Jesus, a sua prisão, o seu martírio na cruz, a sua morte para nos salvar, o seu sepultamento e 3 dias depois a sua ressurreição, ainda 40 dias que andou depois de haver sido ressuscitado entre nós, dando as últimas instruções aos seus discípulos, até que foi arrebatado ao céu e uma nuvem o ocultou visivelmente. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, a segunda vinda, aleluia, a primeira vinda inclui tudo isto. A segunda vinda vai incluir vários eventos. O primeiro deles, o primeiro evento da segunda vinda, não é? O primeiro evento é o arrebatamento da igreja. É a remoção do alvo da perseguição do anticristo, que é a igreja. Amém? Então, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Eu pergunto, esta vinda é invisível? Não. Aqui é uma presença, é a chegada, a primeira vinda de Jesus. Porque é a mesma palavra que é utilizada para a segunda vinda, que é parousia, é utilizada para a primeira vinda. É parousia também. Eu pergunto, a primeira vinda de Jesus foi invisível? Não. Logo, a segunda vinda também não é. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, aleluia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, ou seja, é estrondoso, é com barulho. Não só é visível, mas também é com barulho, é com estrondo. Alarido é com estrondo. Celeuma é uma ordem, comando, especialmente um grito de estímulo, seja aquele pelo qual os animais são incitados e mandados pelo homem, como cavalos pelos cocheiros, cães pelos caçadores, etc. Ou aquele pelo qual um sinal é dado aos homens, um alerta. Remadores pelo capitão de um navio, a soldados de um comandante, com a convocação em voz alta, um chamado de clarim. Portanto, é com grande estrondo. Aleluia, remanai, com voz de arcanjo, com a presença e ressoada a trombeta. Então, ainda há uma reverberação ao garganteio de trombeta. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o arrebatamento do versículo 17 se dará na vinda, e essa vinda é visível. A palavra parousia é sempre visível. A primeira parousia foi visível. A segunda parousia será visível também. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E assim estaremos sempre com o Senhor, ou seja, na sua presença, porque a palavra parousia quer dizer vinda. Arabandaglai prai suri cantaramaia. O ramai plai suri cantalamaia. Oh, glória a Deus! É algo tremendo. Então já vimos aqui a palavra vinda, não é do grego parousia, glória a Deus, é uma vinda visível. É uma presença, é uma chegada, uma volta visível. Não tem nada de invisibilidade. Então já vimos que o arrebatamento do versículo 17 se dará na vinda. Será que essa vinda não tem sinais? Claro que tem. Vamos agora para Mateus 24. Glória a Deus. Então estamos aqui utilizando os textos que os pré-tribulacionistas utilizam para dizer que o arrebatamento vai ser secreto. Que a vinda de Jesus para arrebatar a igreja é secreta. Mentira. E o pai da mentira é Satanás, não é Jesus. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, em separado, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aleluia! Sinal da tua vinda. Mais uma vez a palavra parousia. Se o arrebatamento é na parousia, é na vinda. Será que essa vinda tem ou não tem sinais? Agora vais ver aqui. Remanagashaya.
Então é uma volta futura de Jesus no céu. Iramassamai, com poder e grande glória. E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Porque viram muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Então Jesus falou que haveria sinais. Não disse que a minha vinda é iminente. Ela não carece de sinais. Não foi assim que ele falou. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, Xareméria, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos friará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando depois virdes, aleluia, quando depois virdes que a abominação da desolação de falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entende. Então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, e nem tão pouco, até agora, e nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias, quais dias? Os dias da grande tribulação, não é os dias atuais, não fossem abreviados, do grego kolobu, amputados, literalmente amputados, nenhuma carne, não diz nenhuma alma se salvaria, mas nenhuma carne, ou seja, não haveria nenhum cristão vivo até aquele dia. Mas por causa dos escolhidos, já tenho aqui estudos no meu canal provando que os escolhidos são sempre igreja, cristãos, nunca judeus. Mas por causa dos cristãos, por causa dos crentes, por causa da noiva, por causa da igreja, serão arrebatados, serão abreviados aqueles dias, ou seja, amputados, diminuídos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não os deixe quietos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles estão a dizer que Jesus está vindo, que está iminente, pode ser a qualquer momento. Não deixe quietos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Portanto, se vos disserem, eis que ele está ali no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha aí, porque assim como sai o relâmpago, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se mostra. Repara, assim como o relâmpago anda, cai, é brilho de uma lâmpada, é algo brilhante, resplandecente. Sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, do grego fran, brilha, cintila, resplandece, faísca, não é? Então é algo visível a vinda dele. Assim será a vinda do Filho do Homem. Está aqui. Trazer à luz, vem do grego phainon, este se mostra. Fazer brilhar, espalhar a luz, brilhar. Brilhar ou ser brilhante, resplandecente, tornar-se evidente, ser trazido à luz, tornar-se visível, aparecer. Vai aparecer, ser visto, expor-se à visão. Vai ser exposto à visão. Amém? Tornar-se claro ou manifesto. Remanai, ser visto ou aparecer. Então é bem claro aqui. A vinda de Jesus para arrebatar a igreja, ela é visível. Amém? Ripalamai, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, é visível. Assim será também a vinda do Filho do Homem, a vinda. Lá está a tal palavra parousia. Xeremendegeiacaia. Porque onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então verão... Aliás, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Arabagai, Orabandaglai, Prai, Suricantaramanaya. Amém? Qual é a palavra utilizada aqui paralelamente? Porque isto são tudo palavras que têm alguns dos significados destas palavras são sinomínicos, são sinónimos. Então, aqui a palavra, não é, verão, vem do grego optonomai, que é permitir ser visto, aparecer, olhar para ver. Então, vai ser algo visível. É um verbo. Amém? Optonomai. Lamassamaya. Aleluia. Verão optonomai vai permitir ser visto. O Filho do Homem vindo. É outra palavra. Sherebendegeribai, coming. Erkomai, outra palavra, né? Que é um verbo vir.
de pessoas de um lugar para o outro, usado tanto para pessoas que chegam como para aquelas que estão retornando. Aparecer, apresentar-se, vir diante do público. Metaforicamente, vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar um lugar ou influência, ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até ir seguir alguém. Então é claramente visível. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Faísca, cintila, resplandece. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Ele vai permitir ser visto. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, vindo Ercomai, vai se apresentar visivelmente, né? Sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Eu vou abrir aqui, aleluia. Há aqui uma outra parte aqui. A gente já volta para Mateus capítulo 30. Vamos aqui, porque já vimos aqui 3 palavras em grego. Já vimos o quê? A parousia, é uma vinda visível. Vimos a palavra erkomai, traduzida como vindo sobre as nuvens do céu. E optonomai, ver, verão, que significa o verbo aparecer. Também está em Hebreus 9:28. Vamos ver o que é que diz Hebreus 9:28. É a palavra optonomai, a palavra andaramasaia, permitir ser visto, aparecer. Aleluia, repalamaia. Vamos abrir aqui outra palavra, porque isto é, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, que juízo? O juízo inicial, não é o juízo final. Céu ou inferno. Tal como, aleluia, a história real de Lázaro e do rico. Morreu o rico e no inferno abriu os olhos, foi logo para o inferno. E viu Lázaro, Andacai, a mãe e Abraão no seu seio. Lama semena baixo do covanaya. Dei pro caminévias. É bem claro. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Vem o juízo. Que juízo? Inicial, céu ou inferno. Entrai pela porta estreita, disse Jesus, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Somos os que para lá entram. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida e poucos há quem eu encontrei. Mateus 7, 13 e 14. Então, assim também Cristo, é uma comparação aqui, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, portanto, na sua primeira parousia, na sua primeira presença, na sua primeira vinda, ele ofereceu-se na cruz para levar os pecados do mundo, aparecerá optonomai, vai permitir ser visto, é visível, vai aparecer, segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Mais uma vez aqui a palavra optonomai, portanto é visível, a vinda é visível. Vamos continuar aqui. Então aparecerá, Faino, no céu, aleluia, vai brilhar esse sinal, o sinal do Filho do Homem. É como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Aleluia, ripalai bandarava saia e em managasha. E há um outro texto aqui que fala sobre esse sinal. Lucas 17, 24. Amém, glória a Deus. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece, ou seja, ilumina até outra parte do céu, assim será também o fim do homem no seu dia. Então é bem claro. Bem claro aqui a palavra. Continuando aqui Mateus 24. Amém? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? É muito tremendo. Apocalipse 1:7, o que é que diz? Eis que vem com as nuvens. Amém? Ele vem. Ercomai.
Vai apresentar-se diante do povo, exibir-se, mostrar-se. É visível, tornar-se conhecido. Vem com as nuvens, ercomai. E todo o olho verá. E todo o olho o verá. Optonomai. Lá está as duas palavras, uma ao lado da outra. Ou seja, aleluia, todo o olho verá. Olhar para, vai ver. Porque ele vai permitir ser visto, vai aparecer. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então não existe. Arrebatamento secreto é um mito. Não é? Inventado por John Nelson Darby no século XIX. É um mito. É uma fábula. Não é? Haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo como chão nos seus ouvidos. Aleluia. Aleluia. Anda, desvia. Aleluia. Anda, mas tendo como chão nos seus ouvidos, se desviarão da verdade, voltando às fábulas. Se desviarão da verdade, então voltando à mentira. Pai da mentira é o diabo. Mateus capítulo 24, novamente, a partir do 30. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Então é extremamente audível. Vem do grego megafone. Grande som de trombeta. Megafone. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os teus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus está fazendo uma comparação. Não somente a figueira, mas todas as árvores, como está lá em Lucas 21. Porque Lucas 21 é um texto paralelo a Mateus 24. Então, como na primavera, quando na primavera os ramos, não só da figueira, mas das outras árvores, se tornam tenros e brotam folhas, logo a seguir vem o verão. Prestes está a chegar o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, saber que ele está próximo e às portas. Ou seja, irá estar iminente quando o sol e a lua escurecerem. Em meio a dias de extrema perseguição, de grande tribulação, quando o sol não nascer de manhã, fica negro, e a lua fica negra e da cor do sangue, sabes que ele está próximo e às portas, aí vai estar iminente. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente do meu Pai. Quer dizer, o dia certo nós não sabemos, mas sabemos que esse dia vem precedido de sinais. Porque o arrebatamento se dará na vinda. E essa vinda tem sinais. E os sinais ainda não estão cumpridos. Só quando os sinais se cumprirem é que estará iminente. Embora esteja iminente, tu não poderás marcar uma data. Sabes é que está muito próximo. E às portas. Amém? Então o dia certo ninguém sabe. Mas a época geral, este dia vem precedido de sinais. Então a época geral do arrebatamento tu vais conhecer. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, aleluia, rei managashai, e até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque eles ignoraram. Noé era o pregoeiro de justiça. Ele avisava, olha que vai vir a chuva, né? vai vir chuva do céu e vai inundar toda a terra. Deus vai destruir tudo. Arrependei-vos e convertei-vos. Eles não quiseram saber. Eles sabiam que ia... Aliás, ouviram que isso ia acontecer. Ignoraram. Então Noé entrou na arca, fechou a porta e acabou. Começou a chuva a cair. E pereceram com as águas do dilúvio. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez a palavra parousia. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estarão duas no moinho moendo, uma será levada, a outra será deixada. Vigiai, pois não sabeis a hora certa nós não sabemos. Sabemos é que antes dessa hora, a época geral vem precedida de sinais. Portanto, esse dia que ninguém sabe e a hora que ninguém sabe, vem precedido de sinais. E os sinais ainda não estão cumpridos. Mas considerem isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai, pois, vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, né, à hora em que não pensais. Erkomai, há de vir. É uma vinda visível. Lá está. O grego, os originais em grego, destroem completamente a ideia de uma vinda invisível. Erkomai. Há de vir à hora em que não pensais. Que vinda é esta? Erkomai. É aqui. Andaramasaia. Exibir-se, mostrar-se, surgir. Apresentar-se, vir diante do público. É algo visível. Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, quando vier.
Mais uma vez, erkomai, é algo visível. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus criados, os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera e à hora em que ele não sabe. Amém? Glória a Deus. Quem querer diga glória. E separá-lo-á e destinará a sua parte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Muito clara esta palavra, então estou aqui a provar que as palavras nos originais grego não falam de uma vinda invisível. Amém? Já vimos aqui a palavra parousia, que é vinda ou presença, é um nome feminino. Já vimos aqui a palavra erkomai, muitas vezes é traduzido como vindo, o Senhor vindo. Aleluia, reima nagashai, que vem do verbo, é o verbo vir, é um verbo. Esta palavra como é um verbo vir também é visível. E a palavra optanomai, aparecer, permitir ser visto. Então todas estas três palavras que nós já vimos aqui, glória a Deus, não falam de forma alguma. Amém? Não falam. Nenhuma destas palavras. Quais palavras? A parousia, o erkomai e o optanomai, nenhuma destas palavras fala de vinda invisível. Estas três palavras aqui. Amém? Temos mais 4 palavras para discernir aqui. Quem queria dizer glória. Deus, Ele é tremendo. Amém? Inclusive, a gente vai ver já mais uma passagem aqui com erkomai, que é uma passagem célebre e utilizada pelos pré-tribulacionistas de João 14, de 1 ao 3. Vamos ler aqui. É mais uma passagem célebre, provando aqui que não tem nada a ver com arrebatamento secreto. Este João 14. João 14 é uma vinda visível. João 14, não existe nada dessa vinda invisível de Jesus, não existe. Não se turba ou não se perturba o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, vou-vos preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Esta palavra virei, glória a Deus. Lá está, a palavra virei aqui, não sei como é que eles usam estes versículos aqui para defender o arrebatamento secreto. Não tem nada de secreto. Esta palavra virei é aqui. Diz aqui, aparecer, apresentar-se, vir diante do público. Surgir, mostrar-se, exibir-se. Não tem nada a tornar-se conhecido. Ser estabelecido, tornar-se conhecido. Então não tem nada de invisibilidade aqui, de arrebatamento secreto. Nem tem nada aqui de vinda secreta para arrebatar a igreja. É uma vinda visível. Neste texto célebre de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Aqui a provar que o grego destrói, os originais em grego destroem completamente a ideia de uma vinda secreta, de um arrebatamento secreto. Destrói completamente essa ideia. Mas vamos aqui ver mais algumas palavras em grego. Glória a Deus. Ainda antes de passarmos aqui para outras palavras, vamos aqui a segunda de São Licenses, também uma palavra muito utilizada. Glória a Deus. Vamos primeiro aqui a 1 de São Licenses, capítulo 3, versículo 13, e depois vamos a 2 de São Licenses. 1 de São Licenses, capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus na vinda, nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Mais uma vez aqui a vinda, a palavra parousia. Amém? É uma vinda visível. Vinda visível. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Vamos aqui a segunda de São Licenses.
Outro texto célebre. Ora, irmãos, julgamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então aqui, o que é a vinda? Chegada. Volta futura e visível de Jesus no céu. Ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Parousia. É visível. E pela nossa reunião com Ele. Ou seja, para o arrebatamento. Então, quando é que a igreja vai ser arrebatada? Na vinda visível de Jesus. Lá está aqui, meu irmão. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, o arrebatamento não será sem que antes venha a apostasia, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo tem que vir primeiro. O qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, só se entrar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós bem sabeis o que o detém, a quem o anticristo. Então, primeiro, alguém que está detendo o anticristo vai ter que ser removido. Depois o anticristo se manifesta. E só quando o anticristo se manifestar é que Jesus vem e nós somos reunidos a ele. Há uma ordem de eventos. Porque já o mistério da iniquidade ou da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aleluia. Mais uma vez a palavra parousia, vinda visível. É esse cuja vinda... O anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça para os que parecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que permaneçam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Então, é muito boa esta palavra também, então não tem nada de invisibilidade. Vamos aqui ler aqui mais algumas outras passagens aqui. Glória a Deus. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 23. Porque eles dizem que em 1 Coríntios 15, 51 e 52 fala do arrebatamento. Quando a realidade não fala do arrebatamento, mas fala de coisas ligadas ao arrebatamento. Da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. Que Paulo disse, eis aqui, agora vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, aleluia, aleluia, ante a última trombeta, não abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Então, esses atos preparatórios que acontecem antes do arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, em corpos da glória, dentro do seu contexto, fala de uma vinda de Jesus. Vamos lá ver se essa vinda é invisível ou se é visível. 1 Coríntios 15, 23. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 15, 23. Diz aqui. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, os cristãos, na vinda de Jesus, vão ser arrebatados a sua parousia. Vinda visível, volta futura visível de Jesus no céu. Lá está. Então, o célebre texto usado pelos pré-tribulacionistas, não é? Como prova de um arrebatamento secreto, não prova nenhum arrebatamento secreto. É uma vinda visível, dentro do seu contexto, no versículo 23. Vamos aqui ver. Não vamos passear em todos os versículos que estão aqui, porque é muito versículo, mas é só para discernir. Faltam quatro palavras em grego, que também falam de uma vinda visível. Primeiro, apocalipto vem do verbo revelar. Aliás, apocalipto é o verbo revelar, do grego. Temos Lucas 17:30. Vou ler aqui algumas passagens. Lucas 17:30. Glória a Deus, amém. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aleluia, apocalipto. Aleluia, repanaia, suriacai, prai, surianda. Aleluia, glória a Deus. Porque dentro do contexto é o arrebatamento, é a vinda para o arrebatamento. E como foi nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos.
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Apocalipto, se há de revelar, no dia do arrebatamento, a vinda dele visível. E este Apocalipto, amém? Vamos aqui, Lucas capítulo 17. Amém? Este Apocalipto é um verbo descobrir, revelar o que estava escondido ou oculto, expor, tornar descoberto, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido. Então não tem nada de invisibilidade esta vinda aqui. Andai, para esta manifestação ou revelação ou vinda, não tem nada a ver, ela é visível. Vamos aqui, mais palavras aqui, aliás, mais versículos sobre Apocalipto. Romanos 1:18 e 8:18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que têm a verdade e a injustiça. Amém? Então quando Jesus vier, vai haver a ira, vai ser derramada. Jesus remove o objeto da perseguição do anticristo, que é a igreja, livra a igreja, né, da ira vindoura e derrama a sua ira. Do céu se manifesta, ele vai vir do céu. Aqui se revela, Apocalipto, se torna conhecido do céu. Então, vindo é sempre visível. Torna conhecido, manifesto, trazido à luz, é descoberto. 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são nada a comparar com aquela glória. Quando é que tu vais ter o teu corpo transformado em corpo de glória? No dia do arrebatamento, no dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, que em nós há de ser revelada. Lá está. Apocalipto. Vai ser tornada conhecida. Então não tem nada de invisibilidade. Vamos agora aqui. Agora a palavra apocalipsis. De onde veio o nome Apocalipse. Apocalipsis. Vamos aqui ver alguns versículos. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Lá está. Revelação, Apocalipsis. Ato de tornar descoberto, exposto. Então não é nada escondido, não é nada secreto. Uma revelação da verdade e instrução. Concernendo a coisas que antes eram desconhecidas. Usado nos quais coisas, estados ou pessoas, até agora não presentes na mente das pessoas, tornam parte da sua realidade. Manifestações, aparecimento. É algo visível. É o livro do Apocalipse, é o livro da revelação, não é o livro do encobrimento, não é o livro do mistério, é o livro da revelação. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, após, na sua vinda, quando Jesus se manifestar, se revelar, tu vais ser arrebatado ao céu e vais ser recompensado. No tribunal de Cristo vais receber de acordo, o teu galardão de acordo com as tuas obras. Bem claro, esta vinda é visível, esta revelação é visível, não é invisível. Remanai subrianda lamaia. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação. O que é que nós estamos à espera? Da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, do dia da vinda dele para arrebatar. Aguardando vós a revelação. Lá está. Apocalipse. Emanai, o aparecimento, a manifestação visível, é algo visível. A vinda dele, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O qual vos confirmará também até ao fim para seres irrepreensíveis no dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bem claro. Esta palavra Apocalipse também fala de uma vinda visível e não invisível. 2 São Cesso 1:7.
Glória seja dada ao Cordeiro. Amém? Se é de facto justo que diante de Deus que paga, nem paga a tribulação aos que os atribulam. Então a igreja primeiro passa pela tribulação, mas depois é livre da ira vindoura. E a vós que sois atribulados, descanso connosco. Quando se manifestar, ou seja, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, porque Ele vai dar ordens aos seus anjos para ajuntar os seus filhos, desde os 4 ventos da terra até às extremidades do céu, o arrebatamento. Conforme Marcos 13, do 24 ao 27, e Mateus 24, do 29 ao 31. Amém? Esta palavra manifestar é Apocalipse. Esta vinda aqui é visível, tornar conhecido, descoberto. É manifestação, aparecimento. Não tem nada de encoberto aqui, esta vinda. Amém? É hora de sair das mitologias, das fantasias criadas há menos de 2 séculos, como essa do arrebatamento secreto, iminente e pré-tribulacional. 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Na revelação, está aqui a mesma palavra, Apocalipse, na aparição, na manifestação visível. Por último, amém? 1 Pedro 4,13. Não estranheis, vamos ler o contexto. Não estranheis, amados, a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das tribulações de Cristo, para que também na revelação da sua glória, ou seja, quando Ele vier com poder e grande glória, vos regozijeis e vos alegreis. É na sua vinda. Que vinda é esta? É a palavra aqui para revelação da sua glória, que é um sinónimo de parousia, é Apocalipse, tornar-se conhecido, descoberto. Aparecer, ser manifesto. Bem claro. Então, vimos aqui mais 2 palavras do grego que não tem nada, estas palavras aqui do grego. Estas palavras não têm nada. Portanto, a palavra apocalipto e apocalipse, ou seja, o verbo revelar e o nome revelação, não tem nada de invisibilidade. Vamos agora para as últimas 2. Phaneró, que é o verbo manifestar, e epifaneia, aparição. Vamos aqui para o Phaneró. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes que venha o tempo. Antes do tempo, até que o Senhor venha. Então fala aqui da vinda. Aleluia, o Senhor venha. Do grego erkomai. Surgir, mostrar-se, exibir-se. Em managai, vir diante do público, apresentar-se, algo visível. Andakaya Maya, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o louvor. Amém? Aleluia! Em plena luz. E manifestará, Phaneró, os desígnios dos corações. Manifestará, tornará visível. O que é Phaneró? Que é um verbo. Tornar manifesto ou visível ou conhecido. O que antes era desconhecido, manifestar. Ou seja, é quase um sinónimo de Apocalipse. De Apocalipsis. E de outras palavras, não é? Tem a ver com visibilidade. Remanaia, tornar atual visível, tornar-se conhecido, tornar-se manifesto, expor à visão, tornar-se manifesto, mostrar-se, aparecer-se.
Tornar-se conhecido e claramente identificado. Totalmente entendido. Então não tem nada a ver com vinda invisível aqui. Tem nada a ver a palavra phaneró. Colossenses 3:4. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando é que Ele se vai manifestar? Então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Porque como Ele é, nós o veremos, seremos semelhantes a Ele, porque vamos ter corpos de glória. Então, quando é que isto vai acontecer? No dia do arrebatamento, quando Ele se manifestar. E esta manifestação invisível não phaneró. Ele vai se tornar atual e visível, perceptível, tornar-se conhecido, tornar-se manifesto, vai ser exposto à visão, mostrar-se, aparecer-se. Bem claro aqui. Claramente identificado, tornar-se conhecido, claramente identificado, totalmente entendido. Então estou aqui a provar que nenhuma palavra do grego nos ensina os originais um arrebatamento secreto ou uma vinda secreta para o arrebatamento. Isso é fantasia mesmo. Phaneró é claramente visível. 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permaneça nele para quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Quando ele se manifestar. Ou seja, quando ele se tornar conhecido, claramente identificado, totalmente entendido, ser exposto à visão, tornar-se manifesto, mostrar-se, aparecer. Ser feito conhecido, perceptível, atual e visível. Então a vinda dele é visível para arrebatar a igreja. Não sejamos confundidos na sua vinda. Ou seja, a mesma palavra utilizada por Paulo para o arrebatamento. O arrebatamento é na parousia. E a mesma palavra utilizada por Cristo para se referir aos sinais que antecedem a sua vinda, para arrebatar os seus escolhidos desde os 4 ventos. Claramente, meu irmão, são palavras que são usadas intercambiavelmente e paralelamente umas às outras e têm sentidos bem idênticos, todas estas palavras aqui do grego. Nada pressupõe uma vinda invisível de Jesus. Isso é uma fantasia, meu irmão, uma mentira. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Então já vimos aqui que phaneró é algo visível. 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Anda candaramasaia alabai. Lá está. Anda cá, como Ele é, nós o veremos. Quando Ele se manifestar, phaneró. Repalabassamaya. Aleluia. É algo visível, meu irmão. Algo visível. Não tem nada aqui de invisibilidade. Amém? Então já vimos aqui que phaneró também, a palavra phaneró, glória a Deus, a palavra phaneró, o verbo manifestar também é algo visível e não invisível. Não tem nada aqui de secreto. Tem nada aqui de arrebatamento secreto. Por último, epifaneia. Vamos para esta última palavra, não é? Porque o tema da mensagem é o arrebatamento secreto destruído pelos originais. Os originais da Bíblia. Porque não é aqui versões, mas na minha versão diz assim. Porque pode haver versões com traduções corrompidas. Estamos a falar dos originais. O que é que diz a palavra no original? Então estou aqui provando no original, ou nos originais do Novo Testamento, em grego, não existe essa história de vinda de Jesus invisível. Inaudível. Mas vai ser visível e audível. Vai ser estrondosa e gloriosa. Ele vai vir com poder e grande glória. E todo o olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Este vem com as nuvens. Ele vem com as nuvens para... Ele vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória para arrebatar os seus escolhidos. Por último, epifaneia. Vamos aqui a epifaneia. 2 Tessalonicenses. Vamos aqui. 1 Timóteo, se calhar 6,14, para não lermos todas as referências, que é muita coisa. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e sem repreensão, até à aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aparição. Amém? Epifaneia, aparição, manifestação. Frequentemente usado para referir-se à gloriosa manifestação dos deuses, especialmente à sua vinda
para trazer ajuda. No Novo Testamento refere-se à vinda de Cristo. Não somente aquela que já aconteceu, ou seja, a primeira vinda, e pela qual a sua presença e poder se mostra na luz da salvação que ele fez brilhar sobre a humanidade, mas também ao grandioso retorno no céu para a terra que ocorrerá no porvir. Então é algo visível. A Epifaneia é uma aparição visível, não tem nada de invisibilidade. Então todas estas palavras do grego, não é, claramente nos indicam que a vinda dele será visível. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Portanto, aleluia, na sua vinda e no seu reino, pela manifestação, epifaneia, lá está. Aleluia, glorioso retorno no céu para a terra que ocorrerá no porvir. É uma aparição na sua vinda e no seu reino. Aqui foi trazida como vinda na corrigida fiel, mas é aparição, é algo visível. Amém? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a sua aparição. Lá está. Epifaneia, aparição. Bem claro, meu irmão. Só não vê quem não quer ver. Tito 2,13. Para concluir com chave de ouro este estudo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória, da cavode, da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Manifestação, lá está. Epifaneia. É uma aparição. É algo visível. Então é bem claro, meu irmão. Só não vê quem é cego ou quem não quer ver. Então está bem claro aqui, eu provei aqui por A mais B, que a vinda de Jesus, ela é visível para arrebatar a igreja. Arrebatamento secreto é uma fantasia. É uma fábula. É um desvio da verdade. Amém? O arrebatamento secreto aqui foi destruído pelos originais. Amém? Tu que não aceitaste, Jesus aceitou hoje. Tu que estás desviado, reconcilia agora. Jesus te ama e quer te salvar. Até que o Senhor falou. Tu que não és inscrito neste canal, te inscreve. Amém? Ativa as notificações do sininho e deixa o teu like, para que o YouTube entenda que tu tens interesse em receber novas notificações e sentires de Deus contribuir com o teu dízimo, com a tua oferta para a manutenção e expansão desta obra missionária. Na descrição do canal estão os modos pelos quais tu o podes fazer. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.